distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, prezados colegas, numa cerimónia singela, vamos realizar aqui um evento com o qual se pretende iniciar um ciclo comemorativo da existência legal dos despachantes oficiais, que se cumpre durante o ano entre dezembro de 2013 e 2014, 150 anos de existência. Vai ser uma cerimónia simples, com a qual pretendemos também criar algum debate entre os oradores que vamos ter presente e que muito nos honram, sobre a atualidade do país, sobre o papel que desempenhamos na sociedade e sobre tudo o que está inerente a esta atividade e profissão. Gostava de salientar de uma forma muito rápida que temos connosco a Autoridade Tributária e Aduaneira, ao nível da Direção-Geral, ao nível da Direção de Serviços, das Direções das Alfândegas e do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros. Temos a representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, do Instituto Nacional de Estatística, do IAPMEI, do AICEP, da Direção Regional da Agricultura, Pescas, da região de Lisboa e Val do Tejo, da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária, também da região de Lisboa e Val do Tejo, da Direção-Geral das Atividades Económicas, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, da Delegação Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional, ICC, da Associação Comercial de Lisboa, obviamente, onde nos encontramos. Temos connosco a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a representação do bastonário dos Revisores Oficiais de Contas, da Câmara dos Solicitadores, Câmaras de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, Portugal-Turquia, Suíça, Portugal-Cabo Verde, Luso-Brasileira, Luso-Mexicana. Temos o Presidente da Comunidade Portuária de Sines, temos a representação da Comunidade Portuária de Leixões, da Administração da ANA, Aeroportos de Portugal, da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, da AGEPOR, da Associação Portuguesa dos Agentes Transitários, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Sistemas Integrados de Transporte, da Universidade Católica Portuguesa e também do Gabinete de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva. Começamos esta pequena cerimónia com a apresentação de um filme representativo do momento que estamos a celebrar. Fazem favor. Os grandes feitos dos portugueses não passaram despercebidos ao mundo. Conquistas por estreitos, mares e terras de cores e gentes nunca antes imaginadas. Iguarias e riquezas invejadas por todos os reinos. Cento e 50 anos ao serviço do comércio internacional. Obrigado pela vossa atenção. Aproveito agora para agradecer a presença de todos vós, que muito nos honra, pela luz e pela cor que tem esta sala hoje. Agradecemos também à Associação Comercial de Lisboa nos ter facilitado esta sala cheia de tradição e passado. Se nos permitirem, passamos então à fase das intervenções. Chamaria os nossos companheiros de painel que nos acompanham nesta sessão. E desta forma daremos a palavra à primeira intervenção da noite, uma intervenção técnica sobre regras de comércio internacional do professor Eduardo Raposo Medeiros. Tem a palavra. Muito obrigado. Ora, eu queria, em primeiro lugar, endereçar as primeiras palavras de saudação aos distintos convidados da Câmara dos Despachantes Oficiais e a todos os despachantes oficiais aqui presentes, a quem nos liga sempre um aspecto essencial, intelectual e profissional, que é a ligação das alfândegas com os despachantes oficiais. Agradecer ao Sr. Dr. Fernando Carmo a honra que me dá de ter me escolhido para um dos oradores e apresentar também os meus cumprimentos a todos os meus colegas do painel.
Eu queria fazer uma intervenção muito resumida. Em primeiro lugar, falar sobre a profissão. Congratularmos com os 150 anos de profissão. Trata-se de uma profissão privada, regulada pela administração e em que exerce um papel de relevo junto dos operadores económicos, tradicionalmente ao longo das dezenas de anos. Isto foi assim, eu, como técnico aduaneiro e depois como professor universitário, desde 1967, habituei-me a ver as alfândegas como um pilar de política económica do Estado. As alfândegas evoluíram, perderam alguma apetência de posicionamento estratégico no mercado, e lembro uma coisa que pouca gente se lembra, faz agora 20 anos, que se deu o mercado único, o mercado interno. E naquele primeiro ano, que representou uma redução da atividade aduaneira, que nos tocou a todos, alguns desigualmente, mas tocou-nos a todos, relembro que o déficit orçamental, em 93, derrapou para 8,1% do PIB. Algum sinal de reflexão tem que se ter sobre este evento. Evidentemente, depois foi corrigido, mas houve ali um lapso político grave na condução dos negócios de política económica. Vou falar-vos com 3 pontos essenciais de comércio internacional e eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara que daqui a 20 minutos me chamasse a atenção. Para terminar, primeiro ponto, a importância e a evolução do comércio internacional dos últimos 30 anos, 1980 a 2012. Esta importância pode-se verificar através de alguns indicadores, que eu, resumidamente, e numa palestra deste tipo, temos que resumir e não se pode, de maneira nenhuma, aprofundar. Mas em 1980 havia 2.000 bilhões de dólares de comércio internacional no mundo. Em 2012 há 18.000 bilhões de dólares. Evidentemente, daqui a pouco vamos falar sobre a crise de 2009, em que há uma quebra brutal dos fluxos internacionais de mercadorias. Mas esta é uma situação que não podemos esquecer. Isto mostra a importância do comércio internacional de mercadorias e vai estar ligado a um terceiro ponto que eu, no final, lhes vou falar, ainda que muito superficialmente, que é a ligação do comércio com o crescimento económico. Dentro do primeiro ponto, nós temos aqui a repartição do comércio a nível mundial nos últimos 32 anos. E em termos de regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, em 1980 havia uma percentagem de comércio internacional ligada aos países emergentes e aos países em desenvolvimento de 34%, que já participavam no comércio mundial. Em 2012, esta participação é quase de 50%. Isto significa que, efetivamente, há ganhos adicionais espalhados por uma grande parte de países a nível mundial, e ainda bem, para que não se verifique sempre a concentração e a assimetria da riqueza junto de alguns países. Que, aliás, há 20 anos falávamos em países industrializados, hoje perdemos, enfim, uma vertente da industrialização fundamental. Eu tinha aqui alguns indicadores, mas não tenho tempo, com certeza, em termos de população ativa, afeta a agricultura, afeta a indústria. Há uma quebra essencial, brutal, entre 1995 e 2010.
E, portanto, mostra que os países avançados deixaram de ser países industrializados para serem outro tipo de países. Mas, enfim, são substituídos por países emergentes, os países em desenvolvimento, nomeadamente para um país que nós vamos falar daqui a pouco. Este é um primeiro indicador da repartição do comércio internacional. Um segundo indicador é o da repartição por países. E aqui o escalonamento do comércio mundial por países é uma dança de cadeiras constante, nos últimos 32 anos. Nós temos, neste momento, temos a China, desde 2009, como primeira potência exportadora mundial. A situação esta que se mantém. Em 2013, continua a China como primeira potência exportadora. E em 2012, a situação é de China e Estados Unidos e depois, a China e Estados Unidos e depois a Alemanha. Ora, isto são análises superficiais que nos conduzem a uma hierarquização de países, porque se virmos bem e analisarmos em profundidade, o país que tem maior superávit da balança comercial não é a China, mas sim a Alemanha, com cerca de 330 bilhões de dólares. E a China, em 2012, tem de 220 bilhões de dólares. Portanto, a China é um país exportador, mas é um país de grande importação, e daí que o saldo seja realmente muito mais pequeno. Esta é uma das questões interessantes na hierarquização dos países. Pode-se dizer que houve uma mudança substancial de alguns países. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Suíça ocupava enfim, uma hierarquia bastante elevada, agora está na 22ª posição. Estou a falar no Japão, que em 1953 ocupava a 14ª posição mundial de exportação. 10 anos depois ocupa a 7ª posição. E em 1973 ocupa a 3ª posição mundial de exportação de mercadorias. Situação que deixa de existir a partir de 30 anos depois, à volta de 2003, ela é suplantada, passa o Japão para a 4ª posição e exatamente mercê da ascensão da China na mudança de hierarquia, de ranking dos respectivos países. Uma outra questão que interessa já não na ótica da repartição do comércio mundial, mas aprofundando a visão de comércio mundial, que é a de valor acrescentado. Uma coisa é o valor da exportação. O valor da exportação implica importação de bens intermédios, são trabalhados, transformados, incorporados e dão origem ao produto final. E outra coisa é a tentativa de determinar o valor acrescentado das exportações. E aqui, por exemplo, é uma coisa curiosa, eu estive, enfim, a alinhavar algumas considerações para vos apresentar, de forma que tornasse este debate um bocadinho interessante e não só de números. O saldo superavitário da balança comercial da China relativamente aos Estados Unidos anda à volta de 220 bilhões de dólares, mas se virmos bem este saldo, 60% do comércio chinês para os Estados Unidos são de filiais americanas. E, portanto, o saldo fica muito menor e, portanto, anda à volta, a favor da China, de 160 bilhões de dólares, isto dos últimos números de 2012. Os de 2013 ainda não há números oficiais e, portanto, eu só estou-me a referir até uma tentativa de uma visão entre 1980, 32 anos, entre 80 e 2012. Há aqui um aspecto interessante que gostaria de partilhar convosco esta reflexão. É a questão dos produtos intermédios.
Os produtos intermédios, um dos produtos intermédios no comércio mundial é de peças e componentes. As peças e componentes hoje são fundamentais no comércio mundial. Eu fiz aqui alguns indicadores, esqueci-me dos meus óculos, mas a China, por exemplo, de exportação de bens intermédios, relativamente às suas exportações totais, tem 38%. Na importação, tem 58%. A União Europeia tem 36% de bens intermédios. E, portanto, os bens intermédios, que, no fundo, que é aquela ideia de fragmentação da produção e da comercialização, que vem desde 1990. Eu penso que há aqui alterações profundas nos últimos anos em comércio internacional. E uma das alterações é a fragmentação da produção, geograficamente falando. Esta fragmentação da produção deve-se fundamentalmente a dois fatores essenciais. Por um lado, a diminuição dos custos de transporte. Os custos de transporte de mercadorias a nível mundial têm vindo a decrescer, o que tem propiciado um grande desenvolvimento de bens, em que muitas vezes os bens não têm um grande valor acrescentado, mas são propiciadores de deslocação. E o outro fator é da grande revolução das tecnologias de informação e comunicação, que é, no fundo, a área da informática, e que possibilita, via internet, nós termos centros de decisão e de coordenação a longa distância e rapidamente se verifica e se dão ordens de modificação de circuitos e de fluxos um pouco por todo o mundo, a milhares e milhares de quilómetros de distância. Isto, portanto, dá-nos realmente a percepção da modernidade, da tecnologia avançada que preside hoje neste mundo, ainda que seja um mundo de grande desigualdade. A desigualdade económica é realmente um pesadelo no mundo, a desigualdade económica de rendimentos, mas, por outro lado, temos a faceta extremamente curiosa, que é de uma alta tecnologia ao serviço do homem e para as comunidades. Este é um aspecto que gostaria de lhes falar em relação à visão geral do comércio mundial no mundo. Não poderia deixar de lhes falar também na crise que estamos situados e, sobretudo, a crise de comércio mundial de 2009. Eu fiz os cálculos da quebra de comércio internacional, não foi só uma ligeira recessão, foram grandes quebras em 2009. Depois, em 2010, houve uma certa recuperação, 2011 um pouco mais, em 2012, por exemplo, a União Europeia está muito amorfa em relação a taxas de crescimento das exportações. Os Estados Unidos perderam, em 2009, 18% do seu comércio exportador. O Canadá, 31%. O México, 21%. O Brasil, 23%. O Japão, 26%. Singapura, enfim, áreas de grande dinamismo do continente asiático, qualquer coisa como 24%. A China, 16%. A União Europeia, 24%. E a ASEAN, os países 10 países da Ásia, cerca de 18%. Portanto, realmente houve uma grande quebra de fluxos internacionais de mercadorias em 2009 e, efetivamente, a Europa, refirma a União Europeia, ainda não se recompôs e, enfim, amarfanhada com a crise que a assola, crise esta que representa uma disfunção no crescimento. Por exemplo, em 2012 vi com surpresa, normalmente eu dizia sempre a todos aos meus alunos que o maior bloco comercial do mundo era a União Europeia. Em 2012 a primeira exportação mundial foi do NAFTA, foi da Associação do Acordo de Comércio Livre norte-americano,
que abarca, como sabem, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Portanto, há aqui quebras de importância da União Europeia, como também há quebras do Japão, que o modelo japonês foi sempre um modelo tradicionalmente, desde 1980, de grande virtuosidade em termos de performance, de exportação e de tecnologia, e que está a dar mostras de alguma debilidade. As cotas de mercado, um outro aspecto também interessante do comércio mundial, para vermos qual é o posicionamento relativo dos grandes países que são parceiros do comércio mundial. Temos qualquer coisa, como eu gostaria de vos comunicar isso, em 2012, mais a cota de mercado de eletrónica da China para o mundo, chamada eletrónica geral, portanto, envolve os computadores, toda esta área altamente sofisticada, é de cerca de 40% que eles dominam o mercado mundial. Enfim, comparativamente com os Estados Unidos, com 9%, com a União Europeia de 6% e com o Japão de 3%. E, portanto, eu queria chamar a refletir convosco que a situação chinesa, quando eu comecei, enfim, já há 40 anos, pelo menos há 35 anos que estudo comércio internacional e tenho sido professor de comércio internacional ao longo da minha vida, chamava a atenção de que 1985 tinha sido a charneira da balança comercial chinesa, em que tinha passado de produtos agrícolas para produtos manufaturados. E em 1985 eu dizia, naquela altura, que cautela, os produtos manufaturados chineses são sobretudo brinquedos. Efetivamente, os brinquedos invadiam o mundo. Ora, já lá vai este tempo em que, de pouco sofisticado, da economia chinesa. A economia chinesa hoje é uma economia de alto conhecimento, de grande sofisticação e de grande competitividade a nível mundial, com perdas de outros países. A escolha ocidental, quando há 20 anos falava nos países do Ocidente, dizíamos de países industrializados. Hoje, eufemisticamente, falamos em países avançados. E, portanto, deixamos cair a adjetivação de industrialização. Porque, efetivamente, a industrialização está, sobretudo, e passou para o continente asiático. Não só a China, como, enfim, Taiwan, Singapura, Coreia. A Coreia é uma grande potência industrial e membro da OCDE. Portanto, há aqui um conjunto de países emergentes que dão cartas, hoje em dia, dão cartas na cena internacional de comércio de mercadorias. Ora bem, a China ainda é o segundo importador de combustíveis. Falando agora, resvalando para a área energética. O primeiro importador de combustíveis são os Estados Unidos, mas estamos agora a assistir também, silenciosamente, a uma revolução nos Estados Unidos, que é a descoberta do gás de xisto e que vai determinar a autossuficiência da economia norte-americana, em que já não precisa nem da Arábia Saudita, nem precisa dos abastecimentos de crudo de outros países no mundo. Isso já está mais ou menos assegurado nos próximos 100 anos. Este é um facto que vai modificar a política económica internacional, com certeza. Mas falando, os Estados Unidos até agora foram os primeiros importadores de combustível. A China é o segundo importador e o Japão o terceiro importador. Para termos uma ideia do peso relativo das importações de países que não têm esta produção de petróleo e de gás natural, eu posso lhe dizer que o cálculo, 33% das exportações do Japão são para pagar a fatura energética.
Isto dá-nos o rácio, dá-nos exatamente a ideia da premência e da dependência de um país face à energia como é o Japão. O Japão, aliás, é um país que, enfim, teve um profundo desenvolvimento económico, como toda a gente sabe, e admirado por todos. É um país sem recursos e, portanto, há aqui uma tese que é de ressalvar, é que há países sem recursos, mas que podem ser grandes potências económicas mundiais. E o Japão foi. O Japão agora mostra debilidade no final da primeira década deste século, do século XXI, deste século, de algumas debilidades, mas o Japão teve, enfim, alguns problemas que daqui a pouco vou falar-vos a propósito do terceiro ponto, que é da sustentabilidade do comércio a nível mundial, como fator de crescimento. Mas o Japão mostra algumas debilidades do seu processo de crescimento económico. Teve também alguns azares, além da crise. Foi o azar de 2011, que foi do terremoto e do tsunami e o problema radioativo. E, efetivamente, pela primeira vez, desde 1980, o Japão, em 2011 e 2012, tem saldos negativos da sua balança comercial. É um espanto. No entanto, tem tido taxas de crescimento pequenas, mas tem tido taxas positivas. Não tenho muito mais tempo para reportar-me. Outra questão, talvez, ainda de raspão, que é o comércio intrasetorial, que é importante a nível mundial. E, sobretudo, o Japão, os Estados Unidos e a União Europeia têm um comércio intrasetorial bastante elevado. Penso que na análise que faço do comércio europeu, da União Europeia a 27, é que o que ainda salva a vitalidade deste espaço é o comércio dentro de muros, porque o comércio fora de muros tem perdido cotas de mercado em benefício de outros parceiros estratégicos a nível mundial. Segundo aspecto, enfim, isso é um primeiro aspecto de uma tentativa de uma visão geral de conjunto do comércio mundial. Um segundo aspecto, o segundo ponto que eu lhes queria falar, muito brevemente, são os fatores de sustentabilidade do comércio mundial e do comércio internacional. Estes fatores, sumariando muito rapidamente e tipo telegráfico, temos em primeiro lugar a demografia. Ora, a demografia é um problema para os países ocidentais, dado o envelhecimento demográfico. A taxa de dependência. O que é esta taxa de dependência? É uma taxa em que o numerador é a população com menos de 15 anos, mais a população acima dos 65 anos, sobre a população entre os 15 e os 65, em denominador. E, portanto, esta taxa de dependência tem vindo a aumentar. Isto é, são sobretudo os velhos, que, enfim, como eu, com mais de 65 anos, que estão a pesar no numerador e, portanto, a fazer subir o quociente. É evidente que isto é um problema de sustentabilidade das economias, sobretudo das economias avançadas. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu há 15 dias com o Congresso do Partido Comunista Chinês, em que eles já alteram a política de um casal ou um filho, exatamente por causa disto, e, portanto, há aqui que repensar muito bem no apoio à demografia e às taxas de fecundidade para manter níveis cada vez mais elevados e de algum bem-estar para as populações. Um segundo fator de sustentabilidade, além da evolução demográfica, é a do investimento.
Ora, toda a gente sabe que, enfim, o investimento é fundamental, mas é um investimento seletivo, um investimento que dá postos de trabalho, não é um investimento superficial que muitas vezes se faz e, enfim, que não conduz à sustentabilidade futura, sobretudo em termos de emprego. Hoje o emprego é crucial nas sociedades ocidentais. E, portanto, o investimento tem que ser orientado para manter postos de trabalho a médio e a longo prazo. E eu penso também que teremos todos que refletir, às vezes nos processos tecnológicos e processos de combinação produtiva, em que mais vale ter menos eficiência económica no sentido de uma alta produtividade, mas ter mais emprego, dar mais emprego. Isso é um problema, evidentemente, altamente discutível e controverso, mas o emprego é fonte de apaziguamento social, político, económico e social. Portanto, há aqui que repensar. Eu penso que daqui a uns tempos teremos que escolher entre o homem e a mulher qual é aquele que vai ter emprego, porque, efetivamente, as sociedades avançadas não têm apetência para forjar emprego, o que é uma calamidade. E, enfim, isso nem se pode dizer alto, porque dá uma ausência de esperança a toda uma comunidade. Temos que repensar em novos modelos de desenvolvimento económico. Reparem, por exemplo, o Japão, voltando outra vez ao Japão, a talho de foice, o Japão, neste momento, tem uma taxa de desemprego de 4%. Na crise, em 2009, tinha 5%. E ele já considerava uma taxa extremamente elevada em termos de sociedade. A visão de uma sociedade face ao flagelo do desemprego. Ora, o Japão e isto vem ao encontro da minha tese, é que o Japão tem, ao mesmo tempo que tem um setor altamente tecnológico, de performance e exportador, de grande qualidade, ao mesmo tempo também tem setores abrigados, que dá emprego e que dá algum apaziguamento social à sua população, que é habituada a um emprego para uma vida só, para uma vida inteira. Já está. Bom, finalmente, terceiro ponto. É um ponto controverso, de alguma controvérsia, que espero que os meus colegas aqui de painel possam me contrariar, e ainda bem que me vão contrariar seguramente, mas eu trago isso de propósito, sobretudo ao Dr. Gomes Ferreira, que, enfim, acompanho as suas manifestações de televisão e penso que ele tem um pensamento diferente. A tese é esta, em 2 minutos. Há quem diga, há uma corrente de pensamento que o comércio internacional é uma fonte, é o motor do crescimento. Esta é a visão otimista da problemática. E outros dizem que o comércio internacional, o incremento de um país em comércio externo, é uma condição boa, mas não é suficiente para o crescimento económico. E é aqui que depois poderemos ter algum debate. Eu prefiro a segunda tese. E prefiro a segunda tese para a lição da história económica, voltando ao Japão, que o Ocidente esteve distraído, a União Europeia esteve distraída, os Estados Unidos. O Japão tiveram uma crise, que é a maior crise pós-Segunda Guerra Mundial, desde 1991 a 2004, com variedíssimos anos de taxas negativas de crescimento, com deflação, com falências bancárias, com perdas de atividade económica brutais, e o Japão teve sempre, ao longo deste período, com exceção daqueles dois anos que já vos falei, 2011 e 2012, teve sempre superávites muito avultados da sua balança comercial. E hoje o Japão está com graves dificuldades, tem uma taxa de endividamento superior a 200% ao PIB, mas ninguém fala nisso. E porquê é que ninguém fala nisso? Porque o Japão, como é um credor e que vende com uma embalagem de longo desde 1980, o Japão tem altas taxas de poupança interna e financia a dívida pública com as poupanças internas, não pede empréstimos internacionais.
Portanto, esta foi muito resumidamente a tese que eu venho cá apresentar, no sentido que, efetivamente, quanto mais a gente exportar, por exemplo, eu fiz os cálculos da nossa exportação portuguesa, exportação sobre o PIB para 2012, e deu-me qualquer coisa como 31% em dados do FMI. A Irlanda tem 51%, com o mesmo indicador. E, portanto, há aqui coisas que não são comparáveis. E, portanto, o comércio internacional e o comércio de exportação, que temos vindo a fazer um esforço, finalmente estamos a diversificar. É preciso entrarmos numa crise profunda para os nossos empresários diversificarem o destino das exportações, sem ser destinado só à União Europeia. Mas, de qualquer maneira, é ainda um elemento bom, não se pode dizer que é de rejeitar, tudo vale a pena, mas não é a condição sine qua non para mantermos uma estrutura de crescimento económico sustentável a médio e longo prazo. Muito obrigado, meus senhores. Muito obrigado, Sr. Professor, pela brilhante exposição. Daria a palavra a seguir ao Dr. José Gomes Ferreira, se por favor. Muito obrigado. Muito boa noite, meus senhores. Antes de mais, parabéns a esta brilhante casa, parabéns. E aí um agradecimento muito especial ao Dr. Fernando Carmo e à direção da Câmara dos Despachantes Oficiais para estar aqui a falar convosco. Atenção que eu tenho que ter muito cuidado. É que se eu digo alguma asneira, o professor que me passou quando eu fui aluno, desta vez chumba-me, portanto eu tenho que ter muito cuidado. Vou tentar dizer tudo de acordo com as regras. Bom, eu estou também perante um auditório muito, muito especial, pessoas altamente qualificadas que no nosso país têm responsabilidades muito grandes e, portanto, isto é very demanding, como dizem os ingleses. Portanto, vou tentar corresponder. Eu aceito o desafio para partilhar convosco um conjunto de reflexões. Eu trouxe aqui muitas páginas, atenção que não vou ler isto tudo. Isto normalmente, escrevo muito, mas depois não sigo o guião. A pergunta é fundamental. Comércio internacional, única saída para a crise? Ao contrário do que o professor verbalizou, eu também estou da opinião que, atenção, não é a única, é uma boa saída, é uma grande saída, mas falta o resto. O resto é muito importante, se calhar até mais importante. Já lá vamos. É uma boa saída, é uma grande saída, sobretudo se for constituída mais por exportações e menos por importações. Eu disso não tenho dúvida nenhuma. Portanto, temos que olhar para os dois pratos da balança. Bom, temos boas notícias, as exportações até estão a crescer de forma sustentada. Aliás, houve uma discussão, não sei se se lembram, em 2005, entre José Sócrates e Pedro Santana Lopes sobre a possibilidade de crescimento das exportações em relação ao PIB. E um deles disse qualquer coisa como que queria que aumentasse para 40% e houve logo uma exigência de correção do outro lado que isso era impossível. Pois era tão impossível que já estamos lá ou quase lá. Portanto, estas coisas na economia não há impossíveis. É preciso haver vontades. As nossas contas externas, em resultado desse crescimento das exportações, estão equilibradas. Não vale a pena fazer aqui um grande desfiar de boas notícias, mas elas existem. A exportação do turismo é cada vez melhor, com prémios internacionais para o próprio Golfo, as unidades hoteleiras, tudo isso. Até os parceiros europeus já dizem, os portugueses e espanhóis estão-se a portar muito bem, não vivem acima das suas possibilidades. Eu, nestas conversas, gosto sempre de trazer coisas do dia, e o Sr. Olli Rehn disse hoje, portugueses e espanhóis já não vivem acima das suas possibilidades. Atenção que isto é muito importante, porque muda a percepção de quem está fora a ver-nos. E até esta oferta pública de troca, pelos vistos, correu bem, conseguiu-se fazer rolar 25%. Daquela montanha enorme de dívida que são os 27 mil milhões, nos 3 pagamentos, nas 3 amortizações, junho, outubro de 2014 e outubro de 2015, portanto, há aqui muito boas notícias. Bom, a questão é tornar tudo isto sustentável. Essa é que é a grande questão, é tornar tudo isto sustentável. E em relação àquilo que diz respeito ao comércio externo, em particular esta questão é muito importante em relação às exportações. É que só se mantém a capacidade de exportação se houver investimento. E o que está a ser utilizado é a capacidade que existia praticamente, um pouco mais.
E, portanto, é preciso pensar em investir e onde é que está o dinheiro. Os bancos não têm. Estão a resolver o problema das imparidades porque andaram a fazer as neiras e todos nós sabemos como as andaram a fazer. E continuam alguns, infelizmente. As empresas estão descapitalizadas, grande parte delas. E, portanto, há um risco de não aguentarmos a exigência que é feita do exterior, que é continuarmos a acelerar e a pedalar com toda a velocidade para produzir o suficiente para enviar para o exterior. Bom, se os empresários não têm capitais, se os bancos não têm liquidez, então só há uma saída. Investimento externo no país. Portanto, isto parece-me que é linear. E nessa luta pelo investimento é uma competição feroz. Está toda a gente a querer usar argumentos de peso para conseguir captar o investimento. Estão bem escassos, apesar dos americanos emitirem muitos dólares. Enfim, se tivéssemos tempo nesta conversa lá íamos falar dessa loucura, mas não vamos ter tempo. Bom, nós temos então é que olhar para nós e pensar que armas temos para captar este investimento. E é aqui que começam as interrogações. Isto é um país um bocadinho bipolar, de 8 e 80, e já lá vamos também a vários indicadores que mostram isso, mas numa altura em que estamos sob assistência financeira, sob uma assistência que nos leva até a um dos ministros dizer que estamos sob protetorado, há coisas que eu não me cabem, não consigo perceber. 2 ou 3 histórias rápidas. Um empresário que esteve comigo no último programa Negócios da Semana disse-me assim: olha, trabalhei no Carnaval, tinha uma grande encomenda, pus o pessoal todo a trabalhar, muni-me de um parecer jurídico, fui ver as leis todas, trabalhei no Carnaval. E pensava que isto era perfeitamente legal. Olha, afinal, veio a Autoridade das Condições de Trabalho, multou-me. Tive que pagar 12.000 euros. Isto é o país que temos, e é uma desgraça este país assim, uma desgraça. E depois há outra história que eu ouvi lá na minha aldeia, Serra de Tomar, sou do Conselho de Tomar, de um concelho ali ao lado, não vale a pena dizer o nome, era uma senhora que queria fazer uma produção, imaginem, de caracóis, para substituir as importações de caracóis de Marrocos. E a senhora andou 2 anos a pedir à Câmara, a pedir. E agora há pouco tempo veio a resposta. Minha senhora não pode produzir caracóis porque o PDM não o permite. E é o país que temos, isto é uma desgraça. Quem deu aquela resposta está a fazer um crime económico. E é um autarca a fazer um crime económico. E nós temos que pensar exatamente assim. São crimes económicos que as pessoas que estão na administração pública, algumas fazem. E temos que atalhar isto tudo. Também uma outra história que é muito recente, que é dos portugueses que querem vender casa, têm que pagar um certificado energético. Por que raio é que é preciso pagar um certificado energético? Então, a empresa que lá foi fazer a instalação não tem que pagar um alvará. A Câmara que autorizou aquilo não tem a competência para autorizar. E não só tinha que se pagar para vender, para fazer a escritura, como agora é preciso pagar para pôr a casa na agência ou para arrendar, ou para venda ou para arrendamento. E isto só tem um nome. Isto são rendas garantidas que os senhores fizeram no nosso país para alguns que vivem à custa dos outros todos. Isto é um crime económico e as pessoas têm que erguer a voz contra isto. O meu desafio é um desafio de cidadania contra estas coisas todas. E não é pensar que os deputados é que vão mudar isto, somos nós que temos que exigir. Sobre os deputados e o que fazem ou não fazem, também exigiria muito da nossa reflexão e da nossa atuação, enfim. Eu digo isto com toda a clareza. Eu peço desculpa ao Sr. Presidente, quem na sala se sentir ofendido, faça a favor de contestar ou pedir a defesa da honra. Eu digo sempre isto nas minhas comunicações. Bom, isto são pequenos exemplos de como nós ainda não resolvemos os problemas da nossa economia. Boa parte da sociedade vive à conta da maioria e continua a acontecer estas coisas. E pouca gente pensa na razoabilidade e na sustentabilidade num país que está resgatado. E nós precisamos urgentemente de pensar na sustentabilidade, para que as exportações continuem a bom ritmo, a crescer, e na previsibilidade de tudo, de leis fiscais, de regulamentos, de leis ambientais, de todas estas coisas, para que quem está de fora se sinta à vontade para vir para cá. Portanto, temos de construir uma economia passo a passo, mudando estas leis todas, em vez de fazermos o que andámos a fazer, que foi uma economia alavancada, cheia de dívida, em que só se crescia por fusões e aquisições e ninguém pensava no crescimento orgânico passo a passo, que é sustentável. Portanto, falta sustentabilidade, falta previsibilidade e temos de deixar de ser um país do 8 e do 80, que é um país do 8 e 80 em grandes ciclos e em questões conjunturais e até no futebol. Num dia somos uns desgraçados que não conseguimos meter um golo e no outro dia a nossa seleção mete 3 golos e já somos os maiores e vamos ao Brasil. E andamos nesta bipolaridade, que é o espelho de nós todos, é o espelho do país. E isto não é bom para quem está a ver de fora, não é. O país tem que ter muito mais previsibilidade.
Nós, no próprio debate sobre a situação económica e financeira, variamos nestes períodos de euforia com estes indicadores de que falámos agora, que há boas notícias. Temos também a juntar a isto uma série de alterações de perspectiva das agências de rating. Como nós sabemos que eles dão cabo das perspectivas quando querem favorecer os amigos dos hedge funds, daquelas vendas em short selling e outras coisas. Isto é gente pouco recomendável, eu digo com toda a minha convicção, mas precisamos deles. E eles agora até estão a melhorar as suas perspectivas, nomeadamente a Standard & Poor's, que numa entrevista dada à SIC até disse que temos condições para cumprir uma série de exigências. A Moody's, entretanto, alterou o outlook, portanto, a perspectiva, e poderá mudar a nota a seguir. A Fitch também disse que há menos riscos na nossa economia, portanto, há aqui um conjunto de indicadores. Só que, se calhar, estamos a falar disto e a achar que estamos bem. Daqui a umas semanas, o Tribunal Constitucional decide chumbar 3 ou 4 das grandes medidas, dá 3 ou 4 tiros no porta-aviões e lá voltamos todos à depressão coletiva e vai ser um problema. Bom, a própria discussão política reflete isto tudo. Andam os senhores a dizer que a austeridade não está a dar resultado, eles estão a mentir-nos a todos. Estão a mentir-nos, claramente. Porque a austeridade dá resultado. Obviamente, a austeridade no sentido de reduzir o desacerto das contas do Estado. Só nesse sentido. Se quisermos discutir a natureza das medidas, então, mas estou de acordo que cortar pensões às pessoas, cortar salários, era tudo o que não se devia fazer. Mas, chegados a esta situação, também não vejo grande alternativa. E, portanto, esta discussão um bocado paranoica em termos políticos leva a que se diga que a austeridade é uma desgraça, quando os próprios que dizem isto, se calhar, se for um dirigente do Partido Socialista, quando chegar ao poder vai fazer austeridade, como é óbvio. Entretanto, há uma perspectiva que, esta não é da minha autoria, foi um colega que me contou, que entre contactos que faz com empresários do exterior, alguém lhe disse assim, mas tu já reparaste que não há maioria absoluta em Portugal? Maioria absoluta como? Não há, então, mas o Parlamento tem uma maioria absoluta. Não, é que tu estás a contar com 5 partidos, mas são 6. Um deles até tem voto qualificado. É o partido do Tribunal Constitucional e dos juízes que o compõem. Porque se olharmos do ponto de vista de quem tem o poder decisório sobre a efetividade das leis, aparece um poder decisório de pessoas que legitimamente lá estão, não é isso que está em causa, mas do ponto de vista da ação política, deixou de haver maioria absoluta. Esta que não é uma ideia que seja debatida cá dentro, faz algum sentido de quem vê de fora. Deixou de haver condições para se garantir que aquilo que é preciso fazer seja feito. E, portanto, estas perspectivas, tanto de dentro como de fora, levam à tal bipolaridade. Umas vezes parece que está tudo bem, outras vezes a discussão é paranoica e andamos nisto. Bom, devíamos fazer ao contrário. Devíamos tratar da previsibilidade e devíamos conjugar-nos todos e falar todos como fez a Irlanda, com parceiros sociais a sentarem-se à mesa, a combinar as grandes opções do país, e eles fizeram isso. E nós também devíamos entender-nos, porque a própria Alemanha, não se esqueçam, não tem uma crise, não está sob assistência e está a fazer um bloco central. Imaginem. E nós é que somos os inteligentes que não queremos entender-nos. Mas eles estão a fazer um bloco central. As coisas são curiosas. Na vida política e até internacional há muita curiosidade, nós devíamos pensar nisso. Bom, programa cautelar, era importantíssimo que deixassem de andar a mandar recados uns aos outros e assentassem de vez ideias sobre o que querem se for necessário o programa cautelar, tanto Governo como Partido Socialista. Importantíssimo. E andam aí todos a mandar recados uns aos outros como se a queda de um ou a falhança de um fosse benefício do outro. E não é. É desgraça para todos. Bom, não me quero alongar muito. Acho que temos que resolver os problemas dos constrangimentos da nossa economia dentro do nosso país para podermos exportar mais, para podermos produzir mais e para substituir importações e para arranjar rendimento para os portugueses voltarem a dinamizar a procura interna, porque isto é um ciclo, como se sabe, e, portanto, isso também, essa parte é importantíssima. E nós o que vemos são constrangimentos enormes. Alguns já referimos, outros poderemos referir rapidamente. Vemos um país que tem pouca concorrência. Eu digo com toda a clareza e a minha convicção de jornalista. Não sou economista, não sou especialista, sou jornalista e de cada vez mais estudo estes fenómenos e cada vez mais concluo. É mentira. Não há concorrência em Portugal em setores decisivos. E aqueles que disseram e que andaram nestes fóruns e nestes seminários a dizer que o Estado gera mal, o Estado tem que sair da economia e tem que se introduzir concorrência, foram exatamente os mesmos que se penduraram no Estado e que armadilharam negócios de favor, com conivência do Parlamento. Atenção. Digo com toda a minha convicção. Convençam-me que eu estou errado e eu mudarei de opinião. A minha opinião é essa.
o Estado está capturado por esses interesses, continua capturado. A Troika veio, pôs no papel os interesses que havia, continua a citá-los, negócios de energia, negócios de rodovias que são pagas a custar-nos uma loucura, até negócios de telecomunicações que até estão relativamente liberalizados, mas continua a haver um nível elevado de preços que são muito parecidos uns com os outros. Até a banca, aparecem cobranças de comissões e de taxas que são muito, muito parecidas, havendo ofertas de pacotes de serviços que parecem diferentes, mas na prática são parecidos. Tudo isto existe no nosso país. E este continua a ser um país capturado por interesses e por lobbies. E eu partilho convosco informação de quem está junto de um senhor chamado Pedro Passos Coelho e de um senhor chamado António José Seguro, que me dizem isso com toda a clareza. Eles, os dois, estão convencidos que o país continua refém destes lobbies. E há um problema. É que um não o pode dizer com esta clareza, porque senão deixa de ser Primeiro-Ministro. E o outro não o pode dizer com clareza, porque senão não chega a Primeiro-Ministro. E andamos nisto. E nós, que temos a liberdade, e eu pessoalmente agradeço muito ao meu patrão e à empresa onde trabalho para dizer estas coisas, digo com toda a convicção. Temos que libertar o país destes constrangimentos. É um desafio de todos, de todos. Eu acho que nesta fase da conversa é importante passar rapidamente, fazer rapidamente um diagnóstico de quem são os lobbies. Não são só certos interesses financeiros ou outros, são de muitas e variadas origens. Quem trabalha no Estado e quer fazer pouco e não quer trabalhar 40 horas, isto é um lobby. Desculpem, o mínimo que se tem que dar a um patrão são 40 horas. Menos do que isso, não é digno nem para um lado nem para o outro. Recebedores do Estado, pensionistas e beneficiários de subsídios, quem não contribuiu e recebe, devia pensar muito bem. Utentes do Estado em serviços de saúde, segurança social e educação, eu sou o primeiro a dizer, se eu ganho acima da média, devia pagar pelo ensino secundário das minhas filhas. E se o vosso sistema de saúde público deveria ser convidado a pagar mais pela minha folha de IRS. Leva a uma grande discussão, que é a folha de IRS está deturpada, mas enfim, tem que haver um princípio. Nós todos temos que contribuir para o nosso país. E depois, neste conjunto de lobbies, aparecem os tais falsos liberais, que tem que se citar, acionistas e gestores de bancos, construtoras, consultoras, desculpem, advogados nesta sala, alguns sabiam de tudo o que se estava a passar e não quiseram levantar a voz. Continuaram a fazer os seus negócios. Deviam ter o feito, deviam ter dito, atenção, que me estão a pedir coisas que podem prejudicar o país. E quem não o fez com toda a clareza e convicção devia tê-lo feito. Há também que falar do seguinte, a própria academia construiu modelos académicos que potenciaram todos estes negócios. E isso também tem que ser dito, claramente. O diagnóstico também tem que chegar a este ponto. Bom, volto a dizer, não somos nós que o dizemos, não são franco-atiradores que andam a falar destas coisas. A Troika disse claramente quais eram os constrangimentos da nossa economia. Onde é que faltava concorrência? E eu verbalizo à minha maneira. Metade ou mais do PSI 20 não tem verdadeira concorrência. Já falámos de algumas áreas, de certos serviços bancários, do que foram as atribuições de negócios para obras públicas, que têm um problema, não foram as que foram atribuídas e que foram executadas e pagas, são as que temos que pagar até 2042, 2043. É uma desgraça de responsabilidades que nós temos que pagar. E temos setores que foram construídos de forma sobredimensionada porque não houve verdadeira concorrência. E alguns até parece que têm concorrência, como a saúde, está sobredimensionada. Boa parte ou grande parte da saúde privada é paga indiretamente pelos contribuintes, através de convencionados, através de serviços que o Estado solicita ao setor privado. E não há verdadeira concorrência. Desculpem, mas não há. Tem que se dizer com toda a clareza. Temos excesso de oferta em vários destes setores. Até na distribuição alimentar. Desculpem, há pessoas na sala que estão ou estiveram ligadas a este setor, mas este é o país em que para um produtor de maçãs vender 1 tonelada de maçãs, 1000 quilos de maçãs, é convidado a fornecer à grande superfície tantas as maçãs quantas as necessárias para a grande superfície receber por 1000 quilos de maçãs, que às vezes chegam a ser 2000 quilos de maçãs, que é uma coisa impressionante. As regras estão subvertidas, esmagam os pequenos e os médios, e nós todos devíamos ter consciência disso. Eu não estou de acordo com estas práticas, sendo certo que tenho que dizer sempre, nesta fase da conversa, ainda bem grandes superfícies que fizeram uma coisa muito importante, baixaram preços,
permitiram ao país entrar no euro porque baixaram o preço e permitiram que as taxas de juros baixassem, e nós todos temos que reconhecer isso. Mas lá está a tal coisa, é o 8 e o 80. Umas vezes estamos no 80, outras vezes estamos no 8. Tudo tem que ter regra, e nós falta-nos essa regra. Depois há uma área que eu nunca me cansarei de falar, nunca. Este país paga eletricidade e combustíveis a um preço exageradíssimo, muito acima do que devia ser. A Troika diz isso claramente. É de tal maneira que, já me ouviram falar disto, mas eu tenho que dizer para algumas pessoas que ainda não memorizaram esses números. Nós pagamos eletricidade na produção em regime especial de 90 a 120 euros o megawatt-hora na eólica, a 150 na biomassa, a 300 na fotovoltaica. Aquilo é um buraco negro em termos financeiros. Nenhum país aguenta. E nós não devíamos estar a pagar estas loucuras. A média das famílias, que as famílias pagam é 185 euros o megawatt-hora, o custo médio, e há um mercado spot, onde a energia é vendida de 35 a 50 euros. Que grande mentira que nos pregaram com este mercado spot. Isto é mentira. É para nós vermos e dizermos que está tudo bem. Aliás, tem um outro efeito. Leva a que os reguladores, que deviam ver estas coisas, digam que está tudo bem. E não está. É de tal maneira que a siderurgia quis ir embora para a Espanha. Bem feito. Foram-lhes baixar a conta rapidamente de 25%. Todos os portugueses que produzem e utilizam energia no seu processo de fabrico, um dia deviam juntar-se todos e manifestar-se em público ruidosamente a dizer assim não dá. Porque não dá. Isto é, de facto, uma carga enorme sobre a nossa economia e as pessoas que ainda têm medo de falar deviam erguer a voz. Deviam todos. Não só as famílias, como as empresas que têm que pagar estes sobrecustos. Só uma curiosidade, percebam porque é que a REN quer fazer sempre mais linhas. Sempre. Mesmo que o país não precise. Tem uma rentabilidade de 8,5% dos capitais. Ora, assim estão sempre a fazer linhas. Para quê? Algumas delas, enfim, levavam-nos... Esta conversa podia ser muito mais longa, eu peço desculpa, entusiasmo-me. Temos que nos libertar destes constrangimentos. O país precisa, de facto, de mais concorrência, não a tem tido. Tem havido falsos liberais, porque os verdadeiros liberais são poucos. Infelizmente são poucos. E estes setores, uns cresceram sobredimensionadamente por causa disso, e os outros que trabalham em verdadeira concorrência são esmagados por taxas, regulamentos, preços de fatores de produção exageradíssimos, e andamos nisto. E o país não cresce e não gera rendimento suficiente para sustentar estes negócios, para poder pagar mais aos trabalhadores, porque PMEs são as que empregam mais, é uma evidência, e continuamos nisto. E tudo isto deveria ser alterado. Eu volto a falar dos reguladores para dizer o seguinte: eles muitas vezes tecnicamente não conseguem fazer mais, porque as leis foram feitas no Parlamento para permitir estas coisas todas. Só que é uma coisa que eles podem fazer: erguer a voz e dizer que está mal, e muitas vezes não o fazem. Agora já começaram a pôr uns processos e a levantar umas questões, nomeadamente com as empresas de eletricidade. Finalmente. Mas até agora não têm feito nada ou quase nada. E isso é uma coisa que nós lhes devíamos exigir. Eu, aliás, até sou um bocadinho mais radical, posso referir algumas suscetibilidades, mas eu acho que boa parte dos reguladores não devia sequer existir. São muito caros e não servem para nada. E em setores como a eletricidade e parte dos combustíveis, devíamos voltar a preços tabelados, porque é como no mercado do medicamento. Mercados pequenos, não adianta pensar que mais concorrência, mais operadores, resulta em preço mais baixo. Combinam-se todos e põem o preço na mesma lá em cima. Só com tetos é que isto lá vai. E a Troika nisso é ingênua. E o governo português também, quando continua a insistir que tem que se trazer mais operadores. Combinam-se todos. Não pode ser. Temos que acabar com este tipo de práticas. Claro que temos que pôr a justiça a funcionar. Isso é uma coisa fundamental. Não vou alongar-me aqui, porque todos nós sabemos o que representa de custo económico, de sobrecusto ou não funcionamento da justiça. Impostos mais baixos, Dr. Lobo Xavier, estou de acordo, embora não nesta formulação, mas estou de acordo a médio e longo prazo. Temos que pagar menos impostos, a taxa nominal tem que descer, para que haja, de facto, competitividade e haja a possibilidade das empresas que estão fora escolherem este país para se instalarem. E os que cá estão dentro pagarem menos, com certeza. Portanto, temos que diminuir todos estes custos. E depois há uma outra coisa, é que mais concorrência é necessária. E o espelho disso, do outro lado, entrar tudo o que vem de fora, sem ninguém perguntar nada, acham que está bem? Eu não acho.
E o que aconteceu durante décadas, depois da abertura do mercado único, foi uma coisa que eu continuo a achar que foi altamente prejudicial e que ainda hoje, embora com muito menos incidência, continua a acontecer. Tudo o que vem de fora da comunidade paga direitos aduaneiros, certo? E a autoridade alfandegária faz cumprir a lei, com a ajuda dos despachantes oficiais. E ainda bem que tem essa competência. Mas o que circula na União Europeia entra no circuito. E quantas vezes entraram quantidades enormes de mercadoria que saem de um país, passam para outro, chegam aqui, combinam-se, telefonam, rasgam de um lado, rasgam do outro, não entrou no circuito, não entra no circuito do IVA aqui. E lá andamos todos com uma brutal concorrência desleal, que é sofrida pelos nossos empresários, por causa destes esquemas. E, portanto, isto ainda existia até há pouco tempo, infelizmente, agora já existe um maior controle, a fatura eletrónica certamente que vem resolver muitas destas coisas. Nas importações que vêm do exterior, perdoe-me se faço algum erro, porque eu estou numa área que não é a minha especialidade, apenas analiso como jornalista, mas nas importações do exterior do espaço comunitário, eu vinha para Roterdão e para outros sítios, e depois entrava por aí adentro, e como ia para países terceiros, ninguém fazia perguntas, e era o mesmo esquema. Agora, felizmente, já se obriga a ter o número de contribuinte do importador final. Ainda bem, vamos a ver se isto resolve, mas ainda há muitas coisas que se deviam olhar com mais atenção. E é aí que eu digo, para olhar com mais atenção para estas coisas, devia voltar a utilizar as estruturas que existem neste país. E essas estruturas são constituídas por gente habilitada. Estou aqui numa casa que tem gente habilitada. E tenho que dizer, porque o escrevi nas minhas 475 páginas, acho que estas questões da importação porta a porta, sem ninguém fazer perguntas e sem ninguém ver nada, devia acabar. Com certeza que não se pode voltar a introduzir taxas aduaneiras no comércio da União. Por definição, é um espaço de troca livre. Mas com certeza que se deve controlar e com certeza que os senhores despachantes oficiais deviam ser solicitados pela administração, pelo governo, a juntar-se a esse trabalho, porque está em causa muita coisa. Não só a potencial fuga aos impostos, como atentados à segurança, não só alimentar e outra, como a entrada de tudo e mais alguma coisa que concorre, na maior parte das vezes, de forma absolutamente desleal com os nossos produtores. E, portanto, aquela função que é controlar para saber que existe, para depois se protegerem os vários interesses jurídicos, devia voltar a fazer-se. E digo com toda a clareza e convicção. Teorizo até da seguinte maneira: eu sempre achei que o Estado está sobredimensionado, costumo dar vários exemplos, dou um que continua a ser muito direto, que é câmaras municipais que têm departamentos de urbanismo com 600 e 700 pessoas, onde entra um projeto ou dois por semana, departamentos do Estado em que não é duplicam, é quintuplicam, nomeadamente 5 ministérios que têm 5 departamentos de estudo, planeamento e perspectiva, que têm de orçamento 250 milhões e empregam milhares ou dezenas de milhares de pessoas e fazem o mesmo, bastava um, isso tem que se reduzir. O Estado ainda não fez a verdadeira reforma, devia fazer porque o sobrepeso do Estado ainda é muito grande em certas funções. Há duas áreas em que eu digo sempre que o Estado devia sempre investir e até crescer. No controle fiscal e no controle aduaneiro. Sempre disse isto e sempre direi, para evitar os abusos, tanto de cá dentro como de fora para dentro. E, portanto, acho que devemos todos olhar-nos uns aos outros como sociedade, perceber onde é que estão os constrangimentos, perceber o que se pode fazer para melhorar e, no caso concreto, perceber que é preciso mais concorrência cá dentro e é preciso deixar de ter as portas escancaradas para tudo o que vem de fora, sem ninguém fazer perguntas. Eu acho que isto é prejudicial ao país. Acho que, com esta maior atenção, ganhávamos todos. Se calhar protegia-se emprego, protegiam-se empresas saudáveis e protegia-se um tecido económico que tem sido absolutamente prejudicado com estas práticas. Eu não me quero alongar muito mais. Acho que nós olhamos para os próximos tempos e pensamos que estes constrangimentos devem, de facto, ser resolvidos. Vemos vontade de os resolver, mas vemos práticas que continuam como se não houvesse um país intervencionado. E, às vezes, essas práticas continuam porque as pessoas não fazem as perguntas certas no momento certo. E devemos fazê-las nós todos, como cidadãos, porque já percebemos que certas práticas existiram e existem
porque as leis foram feitas de acordo com o interesse de quem quer que continue a ser assim. E, portanto, o meu convite é uma reflexão muito mais vasta, não é só libertarmos estes constrangimentos económicos, é nós todos, como sociedade, exigirmos concorrência na política. E vou ser muito concreto. No mesmo Parlamento onde as leis que nos prejudicaram foram aprovadas, devíamos fazer entrar gente independente que chegasse lá e fizesse concorrência à matriz que lá está. E é uma pena eu ver e ouvir que, por exemplo, o Primeiro-Ministro foi interrogado sobre isto numa entrevista na RTP, ousou teorizar dizendo que haver independentes no Parlamento é um problema para a governabilidade, porque depois estará lá um conjunto de deputados que não tem grande ligação entre si, não haverá um cimento ideológico, não haverá um líder natural inequívoco, fazer acordos é muito mais difícil e, portanto, está diminuída a condição de governabilidade do país. E eu não estou de acordo, estou em absoluto desacordo com essa visão, não se pode fazer processos de intenções. Há gente muito boa no nosso país que quer fazer coisas, há gente que tem projetos para dar a volta ao país e a política precisa de concorrência. E o Parlamento é o local onde é precisa mais concorrência. Eu acho que todos devemos exigir isso, para bem do nosso país, para que definitivamente se alterem leis, que se não houver alguém que diga está mal, não são mudadas. Faltou-me falar de leis ambientais, é um problema. Nós temos um problema de concepção que é, quando temos regulamentos que promovem defesa do ambiente como se estivéssemos na Suécia ou na Noruega, algo está mal. E depois a promoção desses valores, ainda se fosse linear, custava-nos os olhos da cara, mas lá fazíamos o esforço. Agora aquilo depois é tudo baseado em leis absolutamente contraditórias. E a que é que isso leva? Leva a que, havendo diplomas diferentes, as autoridades de fiscalização se transformem, elas próprias, em prejudicadores da economia. Quando vêm as autoridades de segurança alimentar e económica e a Inspeção das Condições de Trabalho, a ACT, fechar empresas e perseguir empresários porque não tem outro nome, porque eles não cumpriram a linha B do decreto tal, que por acaso até estava escondido numa gaveta. E isto continua no nosso país. E nós todos temos que exigir que isto mude. E para mudar tem que ir outra vez tudo ao Parlamento. E quem está no Parlamento não quer mudar nada disto. E, portanto, o meu convite, o meu desafio é para todos assumirmos estas questões como questões mais do que de tentativa de mudar a economia, é uma questão de cidadania. Nós temos todos que criar um país melhor e mais funcional e mais previsível para quem quer investir. E não vale a pena pensar que é por quem está no Parlamento, por mais que nós exijamos, que se faz. Tem que se fazer mexer quem lá está. E só alterando a composição daquele Parlamento. Eu nisso, é uma conversa que levaria até para muitas outras áreas, mas nisso acho que, de facto, temos tudo a ganhar. Introduzir mais concorrência na política, para levar a mais concorrência na economia, para que se mude o estado deste país, para que definitivamente ganhemos a batalha da globalização, porque ela, ao contrário do que se possa pensar, não vai parar. Podemos pensar que tudo isto se resolvia criando alguns impedimentos ou algumas barreiras, algum isolacionismo, mas esses tempos já acabaram. Portanto, só podemos olhar para o futuro, pensando que esta abertura veio para ficar, e temos que olhar para o futuro, contando connosco, com cada um de nós a fazer esta mudança, esta revolução tranquila, que no fundo não é uma revolução violenta nem nada disso. É todos tomarmos consciência de onde é que estão os constrangimentos e contribuirmos para os resolver rapidamente. Tudo isto levará certamente a que a procura interna reanime, a que as exportações cresçam ainda mais e que o país tenha recursos para pagar a gigantesca dívida que aí temos. Sobre essa gigantesca dívida já falámos muito, não vale a pena falar de desgraças. Eu estou confiante que vamos ser capazes de dar a volta a este país, com a vossa ajuda. Meus senhores, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. José Gomes Ferreira. Acho que foi uma palavra de consciencialização de todos nós. E agora, para terminar, que está na hora ideal, eu convidava o Sr. António Lobo Xavier. Muito obrigado. Eu em primeiro lugar, cumprimento todos os presentes. Primeiro ponto. Um agradecimento por estar aqui. Não é a primeira vez que estes profissionais e esta Câmara me convidam para os seus encontros. É uma amizade já longa. Eu acho que não a retribuo suficientemente porque
não creio acrescentar muito aos magníficos colóquios e congressos a que tenho assistido, não creio acrescentar muito. O que fico é na impossibilidade de dizer que não, e portanto não tenho bem a consciência de ter muitas coisas novas para lhes dizer, mas tenho que lhes confessar que não tenho capacidade para dizer que não aos despachantes, e especialmente quando festejam estes 150 anos. E a primeira coisa que lhes queria dizer, sem qualquer lisonja e sem qualquer favor, era dar-lhes um pequeno testemunho. Eu sabia, não poderia competir com a sabedoria do seu professor, nem com aquele discurso arrumado e provocador e sublinhador do José Gomes Ferreira, e portanto demorei um tempo a pensar por onde começar as minhas palavras, e lembrei-me que nem sempre nós pensamos nos nossos atributos mais simples. Ora, um dos meus atributos mais simples é ser sócio recente de uma pequena empresa de vinhos. Uma pequena empresa, enfim, com um produto, não vou fazer publicidade, com um produto de qualidade, com margens elevadas, mas uma empresa que tem destina a sua produção em cerca de 70% ao exterior, tem 30 destinos no mundo inteiro e, portanto, não apenas na União Europeia, e é uma empresa com uma dimensão limitada e, portanto, tem uma escala contida, embora faça, repito, produtos de qualidade. E como vinha cá, resolvi conversar com as pessoas que tratam da exportação dos despachos, dos envios muito variados, de atos de muita diferença, muito diferente importância em termos de valor, pequenas encomendas, 10 caixas para Hong Kong, 100 caixas para o Canadá, encomendas que se vão sucedendo, não há sazonalidade e, portanto, se vão sucedendo sem qualquer possibilidade de previsão ao longo do ano, enquanto existe o produto. E eu nunca me preocupei, aliás, os meus sócios são todos grandes gestores de renome, todos menos eu, todos grandes gestores de renome, e nunca me preocupei com o modo como realmente aquelas 70% da nossa produção vai para aqueles destinos, esgotando os estoques todos os anos, felizmente, e como é que aquela variedade tão grande de tamanhos de encomendas e de expedições, como é que ela vai tratada. Eu sei falar sobre margens, sobre EBITDA, sobre resultados, sobre custo da vindima, e não sei nada sobre o despacho, sobre o modo como o vinho chega aos meus clientes. E, no entanto, a empresa tem uma gestão exigente. Repito-lhes, tenho como sócios alguns dos empresários mais categorizados de Portugal, que são altamente exigentes no controle da gestão, e, no entanto, nenhum de nós fazia a menor ideia como é que aqueles 70% da produção, nenhum de nós conhece as regras, nenhum de nós conhece o modo como funciona o desalfandegamento em Angola, em Hong Kong, no Canadá, como é que são as relações com o monopólio da importação no Canadá, nenhum de nós conhece nada sobre a expedição das mercadorias, embora olhando para o número de trabalhadores e para o leque de colaboradores, nos pareça que temos, enfim, um conjunto equilibrado dentro da nossa casa. Bom, e conversando com quem, obviamente, está no dia-a-dia da empresa e dizendo-lhe que precisava justamente de ter ao menos uma pálida ideia de como as coisas funcionam para poder estar mais ou menos confortável numa reunião com esta companhia, aquilo que me foi dito era realmente, provavelmente, uma coisa óbvia, mas para mim era completamente desconhecida.
é que nós falamos muitas vezes do despachante como um agente importante para o comércio internacional em geral, falamos, e sobretudo ele é tratado como, às vezes por culpa dos próprios, como um grande auxiliar do cumprimento da legalidade fiscal, da legalidade respeitante aos direitos alfandegários e direitos congêneres. Julgo que muitas vezes se agiganta esse lado de colaboradores com as autoridades e fica menos conhecido da opinião pública em geral um lado que dou esse testemunho, que é muitíssimo importante para as pequenas empresas e para as médias empresas. Hoje em Portugal fala-se tanto, já lá vou, para criticar um pouco o José Gomes Ferreira, embora ele não esteja cá, fala-se tanto nos grandes contra os pequenos, e se os grandes são maus e os pequenos são bons. A verdade é que para a pequena empresa, se nós, com umas contas rápidas, se quiséssemos internalizar na nossa pequena empresa o tipo de conhecimentos, o tipo de competências que encontramos no despachante, derretíamos completamente a margem escassa que nos resta. Portanto, o nosso contacto com esta realidade e com esta profissão é um contacto, eu não sei se vão gostar do que eu vou dizer, se preferem encarecer o lado da colaboração com a autoridade e com a legalidade. É o lado de um consultor imprescindível. Um consultor, é claro, que aponta os caminhos da legalidade, mas que possibilita um acesso a um conhecimento vastíssimo que é indominável mesmo por grandes empresas. E sem esse conhecimento, que aliás não é só um conhecimento sobre direito europeu ou sobre direito português, ou sobre é um conhecimento que abrange, sobretudo nos mais experientes e categorizados, que abrange uma série de países do mundo, o conhecimento das práticas, o conhecimento dos caminhos, do modo, da documentação, dos procedimentos. Essa minha pequena empresa só pode realmente sobreviver porque existe quem lhe presta essa consulta, quem se acha obrigado a prestar essa consultadoria, essa informação e esse conhecimento, sem o qual as pequenas empresas em geral, exportadoras, não poderiam sobreviver. Seria caríssimo, seria impossível internalizar esse conhecimento, mesmo em empresas grandes, repito, e portanto a minha primeira palavra é a palavra de um ignorante que passou a conhecer por necessidade de ofício, de vir aqui, uma realidade que desconhecia bastante. Enfim, eu conheço os procedimentos, conheço basicamente as regras, não conhecia a realidade dessa colaboração, ou dessa consultoria, ou dessa assessoria que é imprescindível em tantos mercados e que se verifica, no caso da minha experiência, ministrando conhecimento ao exportador em relação não só aos problemas de Portugal, mas em relação aos problemas de vários dos destinos, de todos os destinos, afinal, dos meus produtos. E, portanto, a primeira palavra era de um ignorante que passou a conhecer alguma coisa e que se tornou agradecido. Eu diria simplesmente palavras de circunstância, mas um pequeno esforçozinho sem grande significado no meu tempo levou-me a poder dizer sentidamente que não conhecia esse lado, importante para as pequenas empresas e que eu fiquei a conhecer e que, portanto, estou aqui também por gratidão. Não era capaz de dizer que não, mas também por gratidão profissional ou por parceria, se quiser, em nome da parceria. Segunda, eu estive a ver, aliás, estou em boa companhia, porque estávamos a ver ali os antecessores dos despachantes. Estávamos a ver onde eles se quiseram localizar, nas colinas de Santa Catarina. Gente de bom gosto e gente sempre de bom gosto. Nós estivemos a ouvir duas comunicações, a última, mais focada nos problemas do país, em alguns aspectos do país, e a primeira do seu professor, uma
percurso sobre a evolução do comércio internacional. E o Sr. Professor, começando por aí, dizia: bom, talvez me vão criticar, ou talvez isto vá ser motivo de polémica, porque, de facto, se eu considerar que o crescimento do comércio mundial do comércio internacional é a condição imprescindível do crescimento, eu direi, há outras coisas. É importante, mas há muitas outras coisas. Bom, a coisa posta nestes termos, eu não posso deixar de concordar. Mas a verdade é que havia uma realidade social, que não deu tempo, obviamente, para o Sr. Professor tratar com muito detalhe, por trás daquele conhecimento sobre a evolução do comércio internacional nos últimos tempos, está também uma realidade social. Uma realidade, inclusivamente, sobre a distribuição da riqueza e sobre o combate à pobreza. E, de facto, quer dizer, a diminuição, a redução de algumas das diferenças entre o Sul e o Norte do mundo, entre o mundo desenvolvido e o mundo que foi subdesenvolvido durante muito tempo, não há dúvida, podemos arranjar muitos fatores, podemos falar na evolução dos cuidados de saúde, podemos falar na inovação, na criatividade, nas descobertas do engenho humano, mas tudo isso, inclusivamente, está associado ao crescimento do comércio internacional. E há 30 anos parecia difícil perceber como é que se vencia a barreira entre pobres e ricos, e de repente essa barreira tornou-se, o mundo mudou, há ricos que parecem pobres e há pobres que pareciam eternamente pobres, que se tornaram ricos, progressivos e desenvolvidos, e tudo isso se deve à evolução do comércio internacional. Quer dizer, é difícil imaginar num mundo um fator de desenvolvimento e de crescimento maior, com tudo o que está associado, coisas boas e coisas más, do que a evolução do comércio internacional. E, portanto, eu diria, dificilmente concebo como é que o mundo teria crescido em todas estas dimensões se não fosse o comércio internacional ou se tivéssemos barreiras, regras completamente diferentes em matéria de comércio internacional. Há quem queira. As crises dão sempre vontade de regressar ao proteccionismo. Mas, ao mesmo tempo, há quem aponte evoluções do comércio internacional, por exemplo, nos acordos entre os Estados Unidos e a Europa, como os únicos caminhos para realmente a Europa poder sair de algum marasmo em que está. Mas, portanto, comércio internacional, sim. E em Portugal, obviamente, quer dizer, parece-me que isso, então, neste momento, não é matéria de discussão. Porque é pouca matéria de discussão, não vejo bem como é que possa ser. Eu sei muito bem, o José Gomes Ferreira estava a dizer, há boas notícias, mas precisamos ter cuidado, e também vemos o discurso político que mostra as boas notícias, mas logo a seguir diz cuidado. Bom, vistas as coisas de fora, há realmente algumas boas notícias. Quer dizer, quando nós saímos aqui do sofrimento individual e das consequências da perda de rendimento das pessoas e das medidas que cortam rendimentos e qualidade de vida às pessoas, quando nós saímos desse terreno, que é o terreno que nós portugueses sentimos, as coisas vistas por um marciano, ou por, se quiserem, por um analista dos Estados Unidos, há muitas coisas que realmente mudaram para melhor, sobretudo se olhamos para os indicadores. Melhorou justamente a balança comercial, não melhorou a dívida do Estado, sim, mas o problema não era apenas um problema de dívida do Estado, era de endividamento generalizado da economia, e, portanto, das famílias e das empresas, do setor financeiro e não financeiro. Esse endividamento, portanto, tudo o que não era do Estado, foi reduzido muitíssimo. A poupança das pessoas mudou, a poupança das famílias mudou. E nesse terreno orçamental, mesmo nesse terreno orçamental, embora eu não quisesse entrar pela política, a despesa pública
caiu muito. Não vamos discutir à custa de quê, se foi bem, se foi mal, a despesa pública e as possibilidades de termos um saldo primário tornaram-se mais próximas, fatalmente. Bom, e portanto, quer dizer, vistas as coisas de fora, há quem encontre aqui bons elementos, e um deles, aquele que praticamente hoje é indiscutível, embora apareçam sempre pessoas a dizer, é o petróleo, atenção, mas há indústrias que exportam muito, mas importam muito, há sempre os corvos da desgraça. A verdade é que as exportações cresceram, as exportações com mais valor acrescentado cresceram muito, não foi só durante este governo, obviamente já havia uma tendência nesse sentido, já pelo menos desde 2007. O problema é que isto não chega. Cada um tem os seus gurus, sobretudo na economia portuguesa, há muitos a escreverem e a falarem todos os dias na televisão, cada um toma os que gosta. Eu gosto de ouvir o realismo do Vítor Bento. O Vítor Bento, que é bastante realmente contido a saudar as exportações, o que diz é o seguinte: olhando para a situação do país, olhando para o que era o endividamento do país, o que era o desajustamento, a falta de competitividade da economia, precisávamos de, obviamente, ter exportações, mas exportações que atingissem, que representassem o dobro ou mais do dobro da queda da procura interna. E não estamos lá ainda, não estamos lá. Nem temos a noção de que tenha havido uma profunda alteração estrutural da economia portuguesa e que, justamente por uma das razões que o José Gomes Ferreira falou, por causa do investimento. Claro que há um enorme esforço das empresas em encontrarem mercados fora, e fora olhando para a depressão da procura interna, há um grande esforço para procurarem mercados fora e fora da União Europeia, claro que sim. Mas quando olhamos para os números ou para a curva do investimento, se preferirem, ela está sempre a cair e, portanto, quer dizer, nós estamos a perder estoque de capital, estamos a fazer um esforço brutal, mas se não invertemos essa curva do investimento, não sabemos bem quanto é que isto dura e se conseguimos chegar a esse objetivo de que fala o Vítor Bento, porque temos uma moeda forte e porque estamos no euro com uma moeda forte. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, é que, quer dizer, quando nós olhamos os países do ajustamento, chamados do ajustamento, e pomos lá, como ele dizia, aliás, como ele lembrava, a Grécia, a Espanha, a própria Itália, a Irlanda e nós vemos que aquilo a que se chama hoje austeridade produziu basicamente os mesmos efeitos, menos acentuados nuns, mais promissores noutros, mas basicamente os mesmos efeitos. E aqui o que se diz internamente é que a austeridade não serviu para nada. E o que muita gente diz no discurso político é que, como a austeridade não serviu para nada, é preciso acabar com ela e é preciso dinamizar a procura interna. E essas visões, sem querer entrar na política, são visões que me parecem um pouco limitadas, porque nós não tínhamos austeridade seguramente até 2009 e não crescíamos. Portanto, nós tínhamos um bloqueio do crescimento que não era causado pela austeridade. Essa apareceu muito depois. Estou seguro que a austeridade veio cavar um pouco esse problema, seguramente, mas não tínhamos esse problema. E não crescíamos. Portanto, nós o que temos é um bloqueio nos fatores de que dependem o crescimento económico. É isso que temos de resolver. Não é cá andar a dizer se é austeridade ou se não é austeridade. É preciso olhar para esses fatores de bloqueio, porque justamente o que nos distingue, por exemplo, da Irlanda é a sua capacidade muito maior de crescimento do PIB. É um dos aspectos que nos distingue da Irlanda. E, portanto, é preciso desbloquear os fatores negativos do nosso crescimento anémico ou do nosso declínio. O José Gomes Ferreira, eu sabia que ele ia falar deles, falou de vários. Ele não está cá, mas eu não gosto de fazer polémica com quem não está, mas de facto
Eu tenho muitas dúvidas que esse desbloqueio se faça através simplesmente da denúncia de maus e quem foram os maus, quem são os bons, quem são os grandes, cuidado com os grandes, quem está perto do Estado, quem está longe, porque com franqueza. Esse discurso faz de nós um pouco menores. Porque nada do que se passou em Portugal deixou de estar à vista. Estava tudo à vista. Não houve nada escondido, nem as construções, nem as empreitadas, nem as parcerias, nem tudo isso, nem as privatizações, nem a regulação da energia, tudo isso era do conhecimento de uma sociedade culta e informada. Eu acho que nós não vamos lá se criticamos os agentes económicos, sejam eles grandes ou pequenos, por se adaptarem racionalmente a uma situação que lhes foi criada. Quer dizer, numa economia em que havia uma certa proteção de setores, em que o Estado cria, não era só o governo anterior, eram vários governos, inclusivamente dos partidos que agora estão no poder, queriam criar campeões nacionais e viviam constantemente misturados com os alegados campeões nacionais, que eram essas grandes empresas que agora toda a gente se quer queixar. Isso estava à vista. A doutora Manuela Ferreira Leite quis equilibrar o orçamento vendendo a rede básica à PT por o preço que a PT quis pagar numa altura de emergência. Toda essa ligação estava à vista de todos. Eu não vejo bem que ganhemos muito em estar agora a denunciar os grandes, os hipermercados, as rendas. Não, realmente há um problema, há porventura um problema de justiça, mas o crescimento económico faz-se com todos, não se faz só com pequenos, nem se faz só com médios. E o discurso traumatizante e o discurso que viram uns contra os outros, funcionários públicos contra o setor privado, grandes empresas contra as pequenas, empresas dos setores não transacionáveis contra as dos setores transacionáveis, o que produz no fator mais essencial de que nós precisamos dramaticamente, que é o investimento, visto de fora, é uma grande intranquilidade. O país tem dificuldades, tem bloqueios, precisa de crescer e entretém-se a discutir que há boas empresas e há más, há bons investimentos e maus, não gosto dos grandes, só gosto dos pequenos, não posso tomar esta medida porque ela favorece os grandes. Esse discurso, francamente, é um discurso que nos leva-nos muito perto, não nos leva longe. E eu concordo em grande medida no combate aos lobbies, mas parece-me que o discurso que distingue, um discurso muito manicaísta dos culpados, dos maus e dos bons, é um discurso que enfim, inclusivamente para o próprio investimento estrangeiro, o facto da comunidade política e de alguns observadores se entreterem constantemente nesse tema não é grande. Portanto, eu sim conto com essa colaboração, conto com o crescimento das exportações, conto enquanto a procura interna está deprimida pelas razões que se conhecem, conto com esse serviço inestimável que agora conheço melhor dos despachantes para isso, conto com o investimento, conto com a criação de uma sensação de estabilidade, porque uma das razões pelas quais não há investimento é também por não haver estabilidade. Isto não é estabilidade política das maiorias, não, é a estabilidade das medidas, das intervenções políticas e legislativas. Essa situação ainda não a atingimos. Enquanto não a atingirmos, não vamos ter investimento de qualidade, investimento estrangeiro, por muito boas que sejam algumas reformas fiscais que se fazem por aí. Muito obrigado. Obrigado, Dr. António Lobo Xavier, pela brilhante exposição. Tivemos aqui alguns pontos de vista controversos no sentido da sensibilização de todos nós para sabermos o que é que escolhemos para o futuro. Antes de me despedir e de vos agradecer, queria só dar-lhes conhecimento de que os órgãos executivos da Câmara dos Despachantes deliberaram que a partir deste ano, o dia 7 de dezembro será o Dia Nacional do Despachante Oficial, em comemoração
do primeiro aniversário, ou da primeira vez que se comemoram de facto os 150 anos da profissão, porque já passamos algumas efemérides e essa situação nunca tinha sido dada tanto relevo. Portanto, fica aqui para os colegas que estão presentes, vamos passar todos os anos a ter uma comemoração do aniversário do despachante oficial, a exemplo do que acontece com outras atividades. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez agradecendo a intervenção e o painel brilhante que tivemos hoje e a intervenção de todos, sem os quais não tínhamos dado a brilhantada da maneira que aqui se produziu esta comemoração. Agradeço a todos a vossa presença, mais uma vez reconhecido pelo facto de estarmos juntos e podermos em conjunto celebrar uma data que para nós é extremamente importante. Desejo-lhes um bom regresso a casa, muito obrigado pela vossa atenção e até a uma próxima oportunidade. Muito obrigado.